No nosso quadro Saúde e Bem-Estar de hoje, nós estamos aqui mais uma vez com o Dr. Aparecido Valadão, mas hoje nós vamos fazer diferente, porque nós vamos responder algumas perguntas de pacientes, de dúvidas que surgem durante o consultório, principalmente também nas redes sociais. Então nós vamos começar hoje falando da cirurgia revisional, mas antes de mais nada, respondendo ao Dr. Valadão, o que é a cirurgia revisional? Madalena, em primeiro lugar, um prazer de estar aqui no teu programa novamente e poder esclarecer uma quantidade de dúvidas das pessoas. Então, isso é muito bom. O que é uma cirurgia revisional? Cirurgia revisional é uma cirurgia que o doente operou e voltou a ganhar peso. E voltou a ganhar peso, voltou a ser hipertenso, voltou a ser diabético. Porque a pessoa, quando ela volta a ganhar peso, volta a todas as comorbidades. Então, é interessante, a partir desse momento, ela tem indicação de fazer uma nova cirurgia. Então, é diferente da cirurgia bariátrica. Vamos falar dessa diferença revisional e bariátrica? A cirurgia revisional é uma cirurgia bariátrica modificada, aonde o que a gente faz naqueles pacientes que voltaram a engordar e muitas vezes ganhar todo o peso? A gente desfaz toda a cirurgia e depois nós fazemos um sleeve com BTI, que é uma cirurgia nova e que foi criado aqui no Brasil. Eu fiz parte dessa criação dessa cirurgia. Então, hoje eu me sinto muito à vontade em realizar a cirurgia, que há 2 anos eu fiz parte de um grupo de médicos de São Paulo, do Rio Grande do Norte, nós aqui do Maranhão, nós recriamos essa cirurgia. E quanto tempo, da primeira, ou seja, da bariátrica para a revisional pode ser feita a partir do momento que a pessoa engorda novamente? Olha, você vai ver que hoje a reengorda, a gente diz, quando você faz uma cirurgia de sleeve, os primeiros 2 anos é um casamento perfeito. O bypass, os primeiros 5 anos são um casamento perfeito. Se a pessoa voltar a manter a sua atividade física, jamais ela vai engordar. Então, se ele mantém uma boa alimentação, uma atividade física, ele não volta a ganhar peso. Mas se ele sair desse métier que a gente chama, ele começar a não fazer atividade física, começar a tomar muita cerveja e comer bastante, você vai ver que ele corre o risco de voltar a ganhar esse peso. Então, a partir do momento, você não tem um tempo determinado. É a partir do momento que o doente voltou a ganhar um peso e que passa a ter uma obesidade. Aí a gente indica a revisional. E somente quem é obeso pode fazer a bariátrica? A cirurgia bariátrica, a cirurgia revisional é somente os doentes obesos. Lógico que o doente diabético que tem obesidade grau 1, que ele está com IMC de 30, ele tem indicação de fazer a cirurgia bariátrica, ou quer dizer, a cirurgia metabólica. Então aí já é uma coisa diferenciada, ele não precisa ser um doente obeso mórbido, ele basta ter obesidade grau 1 associada a diabetes, que a cirurgia para ele está indicada. Então, dando continuidade a essa cirurgia revisional, que a gente está fazendo algumas perguntas aqui com o Dr. Valadão, vamos falar do plano de saúde, se ele cobre a cirurgia revisional. Olha, vai depender do plano de saúde. Por exemplo, a maioria, a gente pede todos os códigos da cirurgia revisional. Se o plano liberar todos os códigos, vai ser feito pelo plano, sem nenhum problema. E a maioria dos planos libera os códigos. Aquele código que, porventura, o plano não liberar, que é uma porção de gasto muito pequeno, aí sim a gente cobra do paciente. Mas a gente aguarda o plano para ver se ele liberar. Liberou todos, é tudo pelo plano. E dando continuidade da cirurgia revisional, a técnica, porque a gente sabe que a bariátrica ela tem 2 técnicas, e a revisional, que técnica é utilizada? Por exemplo, o doente, geralmente ele reengorda através de 2 técnicas que ele foi operado. Ou o sleeve, se for o sleeve, a gente pode transformar esse sleeve em um bypass de alça longa. Como a gente também pode transformar esse sleeve no BTI, que é uma bipartição intestinal, onde a comida passa por todo o trânsito intestinal. Então, esse BTI, o doente não corre risco de desnutrir. E se for o bypass, a cirurgia do bypass a gente desfaz todo o bypass, a gente faz gastro-gástrico,
aí você resseca a alça alimentar desse paciente e depois você faz uma BTI, você faz um sleeve associado à bipartição. Então é uma cirurgia que você vai ver maravilhosa, que os resultados são fantásticos. O doente volta a perder todo o peso dele e com essa BTI o alimento passa por todo o intestino, então não corre risco de desnutrir. Isso é o que é mais importante. E o primeiro passo, né? As pessoas sabem que para você fazer essa cirurgia revisional, ele tem que procurar o doutor Valadão. Hoje vocês vão observar que a gente está fazendo aqui, inclusive o BTI, a gente é exclusivo para fazer a bipartição, aonde essa comida passa por todo o intestino, mas a gente faz com que a comida chegue rapidamente ao hilo distal, aonde está a saciedade do paciente. Então o paciente vai deixar de comer, não é porque ele tem vontade de comer e não pode, ele vai deixar de comer porque ele se sente saciado, está cheio e não tem mais vontade. Então é esse aí o grande cunho e você vai observar que é a grande qualidade da cirurgia revisional para o paciente. E vamos falar do processo, né, pós-operatório, que é o mais importante, que a gente sabe que após a operação é que a gente vê o resultado, não é só durante a operação, né? Como é esse processo pós-operatório? É o mesmo da bariátrica ou é diferente? Olha, o processo pós-operatório, ele é um pouco mais, como a gente chama, mais aberto em relação à cirurgia bariátrica. Esse paciente, a gente opera ele num dia, no outro dia a gente dá alta, a alimentação dele, você vai ver com 10, 12 dias ele volta já para o sólido, e que na bariátrica ele leva 15 dias para voltar para o sólido. Então, essa cirurgia é uma cirurgia mais ampla, porque a comida passa por todo o intestino. Então, esse doente, a gente tem uma chance de voltar para ele mais rápido à alimentação normal. Então você vai ver que esse doente, depois de 15 dias, ele já volta 10, 12 dias, ele já volta à alimentação normal.